Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os Srs. Ministros, Secretários de Estado, os Srs. e Srs. Deputados. E eu queria começar por me referir à questão do emprego e do desemprego e do combate ao desemprego, que são as medidas que este Governo tanto tem anunciado, dizendo que ela lembra-me sempre uma lei de Murphy. É que tudo que pode começar a correr mal, corre mal. E se nós pensarmos naquilo que são os apoios e os subsídios de desemprego aos independentes e aos empresários, é mais ou menos como dizer que aquilo, se existe uma maneira de uma tarefa ser executada e alguma dessa maneira resultar num desastre, será certamente essa a maneira escolhida para executar essa tarefa. E é o que tem acontecido com os subsídios de desemprego aos independentes e aos empresários e comerciantes. Recordando, em março de 2012 foi aprovado um diploma que atribuía o subsídio de desemprego aos trabalhadores independentes. Esse subsídio de desemprego era para ser prestado só a partir de 2013. Pois em 2013 os independentes andaram quase um ano para conseguir receber esse subsídio, porque o sistema não aceitava, os serviços não conheciam e, pior do que isso, o Sr. Ministro veio dizer que o problema era informático, era um problema da Segurança Social, era um problema informático. Em 2013, quando essa medida dos independentes já gerava alguma confusão, a verdade é que o Sr. Ministro lembrou-se e anunciou a medida do subsídio de desemprego para os empresários e comerciantes, aprovado em janeiro de 2013, cuja aplicação entraria em vigor agora em janeiro de 2015. A verdade, Sr. Ministro, é que as informações que eu tenho é que no primeiro semestre não conseguiu entrar nenhum requerimento dos comerciantes e dos empresários, e ali a mais é que quando esses requerimentos chegam à Segurança Social, eles são registados e imediatamente anulados, o que leva a que nenhum dos comerciantes e nenhum dos empresários consiga receber qualquer tipo de subsídio, apesar de ter pago as suas contribuições, apesar de ter sido dado esse benefício, apesar de ter sido concedido essa oportunidade, e que seria provavelmente melhor não ter tido a expectativa do que ter expectativas e não conseguir obter esses apoios. E por isso, essa é uma das questões que eu gostaria que o Sr. Ministro mandasse apurar ou nos pudesse informar sobre qual é o ponto da situação dos subsídios aos trabalhadores, aos empresários e comerciantes, e sendo certo que o Sr. Ministro também, em finais de 2014, disse que havia 800 beneficiários do subsídio de desemprego independentes, o que, obviamente, me parece um número muito baixo naquilo que é as expectativas e daquilo que se ouviu por aí falar. Mas também lhe queria lembrar que o Sr. Ministro e este Ministério faz muito uma política de propaganda e depois os dados e as concretizações nem sempre resultam. E eu vou-lhe dar outro exemplo. O Sr. Ministro, em finais de 2014, anunciou que tinha concluído com Bruxelas um acordo em que permitia que fosse apoiado o trabalho a tempo parcial dos pais, assegurando do Estado o pagamento da outra metade. O Sr. Ministro, não sei se essa medida já foi desenvolvida, eu não a conheço, mas foi pelo menos anunciada e propagandeada no sentido de daí poder ocorrer um benefício para os pais e o apoio à natalidade. Certo? É que até hoje ainda não vimos, ou pelo menos não temos concretização dessa medida. Mas, e para concluir mesmo, só para lhe dizer o seguinte, o Sr. Ministro é contra, há bocadinho na sua intervenção, era contra a privatização da Segurança Social e o plafonamento. Pois o Sr. Ministro... É o que do discurso passou, é que era contra a privatização, pois quando o que é conhecido é que o Sr. Ministro é a favor da privatização e, aliás, defende a liberdade de descontos e a opcionalidade dos descontos, o que só faz sentido num regime em que a Segurança Social seja privatizada. Muito obrigado.